Em 2014, fui fazer exames de rotina. Nesse exame tinha um destaque lá, que era o exame de creatinina, que é um medidor da função renal. Então esse medidor ele já estava alterado. Eu precisei, à época, fazer uma biópsia de rim. E lá foi diagnosticado uma nefropatia por IgA, em que eu soube que cedo ou tarde eu precisaria entrar em diálise e passar por um transplante de rim, né? Então, de 2014 até 2023, eu fiquei em tratamento conservador, né? Você vai, enfim, controlando pressão arterial, controlando a dieta, né? Para que você prolongue um pouco mais a função renal natural, né? Dos rins, e até que fui transplantado em 2023. Na época eu era muito jovem, né? Eu tinha 34 anos, então aquilo para mim foi um choque, né? Por sinal, eu estava passando por Lages quando o médico me ligou para avisar, né? E aí realmente, assim, foi muito triste. Entrei num processo aí depressivo por uns 6 meses, achando que ia morrer, né? Hoje na internet tem muita informação ruim, mas passou um tempo, aprendi a conviver com a doença, né? Aprendi a respeitá-la, aprendi a me cuidar mais, né? E consegui levar aí por 9 longos anos, né? Até chegar no transplante. A média de espera, né, por um transplante de rim em Santa Catarina é de 6 meses, né? Então é uma média, né? Tem gente que é chamado antes, tem gente que é chamado depois. Eu, com 6 meses, eu já tinha feito a mala do transplante, né? Então eu já estava com a malinha pronta, mas eu recebi uma ligação num domingo, eu estava no supermercado. Essa ligação veio do Hospital Santa Isabel, informando que haviam encontrado um rim que fosse compatível comigo e se eu tinha interesse, né, em fazer esse transplante. Eu falei logicamente que sim. Então foi um misto de alegria, né, e de medo, porque é uma cirurgia grande, então você fica com aquele receio, principalmente do pós, né? Mas deu tudo certo, estou aqui inteiro, com saúde. Eu sempre pratiquei atividade física, né? O triatlon em especial, eu já praticava desde 2018, já doente, né? Então a ideia inicial era que eu fizesse o Ironman em 2020, né? Porque eu sabia que com o tempo eu não teria mais condição física, né? De fazer essa prova. Comecei a treinar em 2020, aí veio a pandemia e estragou meus planos para a época, né? Então, eu nunca parei de treinar, mesmo quando eu entrei em diálise, né? Lógico, com todas as limitações que a minha condição à época permitia. E transplantei em 2023, imediatamente após, assim que eu consegui voltar a treinar, né, foram exatamente 3 meses após o transplante, já comecei focado no Ironman, né, que seria alguns meses, aliás, 1 ano e 10 meses depois, né, do meu transplante. Então, especialmente agora em 2025, né, eu treinei especificamente por 6 meses, né, 6 meses difíceis, né, muito treino. E fui agraciado aí com essa oportunidade de completar a prova. Primeiro, um sentimento de gratidão, né, à família do doador, né, que ali no momento de muita dor, né, ela está num momento de luto e que é muito triste, né, e nesse momento você tem que decidir, né, pela doação dos órgãos desse ente querido. Deve ser uma decisão muito difícil, mas que salvou a minha vida, salvou a vida de muitas outras pessoas, com certeza. A primeira coisa, eu pensei, né, graças a essa família, eu estava ali completando a prova, né, e também foi uma homenagem, né, aos 70 mil pacientes hoje que estão no Brasil em fila de espera, né, que todos, torcendo para que todos tenham a oportunidade de receber, né, um órgão para que tenham uma vida normal, né, não necessariamente que façam um Ironman, né, mas que consigam ter um mínimo de qualidade de vida. Eu deixo uma mensagem de muita fé, né, assim, eu sei como é difícil, eu já passei por isso, né, eu fui um privilegiado em ficar só 9 meses na fila, mas para quem está ali aguardando é uma eternidade, né? Esse órgão vai chegar, né? Hoje em dia tem muitas campanhas aí para doação de órgãos.
cada vez mais o índice de transplantes aumenta ano a ano. Mas o principal é que as famílias conversem, né, enquanto a gente está vivo, né, conversar sobre esse desejo de ser doador de órgãos, né, para que, assim como eu tive essa oportunidade, muitas outras pessoas também tenham, né, de ter uma vida nova. Então, Lages, eu tenho uma conexão muito forte, né, a família do meu pai é de lá, eu morei por 4 anos em Lages, e é uma grande coincidência, né, o meu doador, ele faleceu em Lages, os órgãos dele foram retirados em Lages, e a minha irmã de rim, né, que é a pessoa que recebeu o outro rim desse mesmo paciente, também é lagiana. Então, uma feliz coincidência aí, 3 lagianos unidos pelo transplante. Eu acho que é uma mensagem muito forte, é uma mensagem de que, com a solidariedade do povo catarinense e com um sistema de transplantes robusto, nós podemos recuperar as pessoas a ponto de elas participarem de um triatlon, né? Participarem do Ironman. Isso é um exemplo extremo do ponto de recuperação que pode chegar um indivíduo depois de submeter a um transplante. Mas é sempre necessário dizer, o transplante existe como fruto da solidariedade e da articulação da sociedade. Está muito claro que o Thiago, ele teve a insuficiência renal, se preparou, entrou em lista de espera, aguardou pelo seu transplante e foi transplantado. E assim como o Thiago, um número enorme de catarinenses que recebem transplantes renais a cada ano. A outra mensagem muito forte é essa que já foi mencionada da recuperação da saúde, né? Quer dizer, o indivíduo sair da diálise para correr um triatlo, existe um pulo muito grande aí, uma demonstração muito clara de que o potencial de contribuição e de recuperação desse tipo de cirurgia é gigante. Eu acho que a conjunção dessa questão de uma distribuição clara dos órgãos, tranquila, transparente, e do benefício tem um impacto enorme na sociedade. Nós temos mais ou menos 1.400 pacientes em fila de transplantes, um pouco mais, dos quais quase 900 estão em fila de transplante renal, outros 400 e algo estão em fila de transplantes de córnea e os demais divididos em pequenas alíquotas. Então, não é uma fila pequena, mas já foi maior, ela tem uma tendência de redução e ano a ano nós temos conseguido fazer mais transplantes, o que ajuda a equilibrar essa questão da oferta e da demanda. A filosofia de trabalho do EC Transplantes, ela está centrada na educação dos profissionais de saúde. A gente acredita, a partir do modelo espanhol, que o mais importante é treinar os profissionais de saúde para o momento em que eles se enfrentam com as famílias dentro do ambiente dos hospitais. Ou seja, a gente trabalha muito pouco na questão do acesso e da educação direta da população. Nós trabalhamos muito no preparo dos profissionais que vão lidar com a população no momento em que eles têm um familiar em morte cefálica, internado no hospital, que vão receber a comunicação de morte e depois vai ser oferecida a possibilidade de doação. A gente acredita, e existem dados globais provando isso, que essa é a filosofia mais importante. Hoje, um dos maiores desafios que nós temos é o fato de que os profissionais de saúde, eles têm um turnover, uma troca muito grande dentro das instituições. Então, existem instituições hospitalares de Santa Catarina que em um ano trocam 140% os seus profissionais coordenadores de transplantes. Para nós, um dos maiores desafios é seguir fornecendo educação para que nós tenhamos sempre pessoas treinadas, para evitar que em nenhum momento uma família, numa situação tão frágil, se dê de frente com um coordenador hospitalar que vai ser sua primeira ou segunda convivência com esse tipo de situação. A gente precisa ter, atendendo essas famílias, pessoas treinadas e experientes. Essa é a chave do sucesso. Existe uma fila para cada órgão ou tecido,
mas a dinâmica de cada fila é diferente. Então vamos começar por tecido ocular, córnea. É a única de todas as filas que é uma fila indiana. Ou seja, se tem 20 na minha frente, é preciso que 20 transplantem para que chegue a minha vez. Se 20 transplantaram e não chegou a minha vez, é porque houve uma perfuração, alguma urgência ou alguém que teve que passar na minha frente e atrasou um pouco a minha chegada em fila. Quando a gente fala de pulmão e de coração, basicamente são 4 filas para cada órgão, uma fila para cada tipo sanguíneo, A, B, AB e O. A distribuição ela é regrada por vários quesitos, mas principalmente pela questão, além do tipo sanguíneo, a gravidade e o tamanho do paciente, né, a altura do paciente. No caso do transplante de pulmão, porque um paciente de 2 metros não pode doar pulmão para um paciente que tem 1,60 m. E no coração, o peso do paciente, porque um paciente muito leve não pode doar o coração para um paciente muito pesado, que não vai dar conta. Quando a gente fala de fígado, a distribuição é diferente, ela se dá por um score de gravidade, chamado MELD. Não importa o score, o que importa é que ele dá a gravidade do paciente. E o paciente mais grave vai na frente. Então, o paciente que tem um score médio de 20, ele vai ser deixado para trás se o outro receptor tem um score médio de 22. Mas também são 4 filas, uma para cada tipo sanguíneo. E por fim, tem a distribuição do rim, que é muito diferente das demais. No rim, nós temos esses quase 900 pacientes em lista de espera. Quando falece alguém, a gente faz a tipificação genética do falecido e busca, dentro dos 900 pacientes, quem é o mais parecido geneticamente com ele. O mais parecido é o primeiro rim e o segundo mais parecido é o segundo rim. Ah, mas pode ter um terceiro, um quarto? Pode. Se o primeiro estiver doente, o segundo estiver viajando, aí vem o terceiro, o quarto, mas a distribuição se dá dessa maneira. Como o rim se dá por genética, é possível, e já aconteceu, que o paciente entre na lista de espera às 14 horas e às 18 já tem um rim para ele. Outros pacientes esperam 3, 4, 5 anos, mas a média de espera para um transplante renal em Santa Catarina é de 1,3 anos, uma das mais baixas do país. O acompanhamento é feito com os pacientes, mas não pelo SC Transplantes. Quem acompanha os pacientes são as equipes transplantadoras. Cabe a elas chamar os pacientes periodicamente, agendar as consultas e acompanhar o resultado dos transplantes. Nós somos informados de eventuais problemas. A lei do transplante ela determina o consentimento familiar. Então, o que ele pode fazer é, primeiro, pensar se ele gostaria que a sua mãe, a sua irmã, o seu pai, os seus filhos fossem transplantados caso eles precisassem. Se a resposta for sim, ele já tem a resposta, ele é um doador. Se ele é um doador, ele deve comunicar a família, né? E comunicando a família, ele terá 100% de sucesso, porque em 20 anos do SC Transplantes, eu não conheço nenhuma família que negou a vontade do doador. Todos podemos precisar, né? Eu trabalho aqui há 20 anos e durante esse período eu vi várias pessoas próximas precisando de transplantes. Então, para que essas demandas sejam atendidas, é preciso que um número maior de pessoas aceitem esse convite de serem doadores. E quando a gente aceita isso, a gente transforma a sociedade que a gente vive numa sociedade mais segura para quem precisa. E a boa notícia é que a gente nunca sabe se nós mesmos não podemos precisar. Então a gente faz pelos outros e está tornando o mundo mais seguro para nós mesmos.